O Pentágono havia elaborado uma estratégia de reformulação na produção de munições de artilharia. Alguns dos itens do processo eram financiar em larga escala a base industrial bélica interna, estimular as indústrias europeias e elevar a produção de munições do tipo, principalmente 120mm e 155mm. Em dezembro do ano passado, o Pentágono anunciou que a nova estratégia de guerra cobriria as demandas internas e da Ucrânia. No entanto, visava assumir totalmente esta responsabilidade até 2028. O Exército dos Estados Unidos, por sua vez, aumentará a produção de projéteis de artilharia de 155mm em mais de 6 vezes, para 85.000 por mês, até o ano fiscal de 2028. O objetivo é reabastecer a munição que vai para a Ucrânia em grande número para ajudar na luta contra a Rússia e garantir que o serviço tenha os níveis certos em seus próprios estoques. O Exército está gastando 1,45 bilhão de dólares em capacidade para expandir a produção de artilharia de 155mm de 14.000 por mês para mais de 24.000 no final deste ano e 85.000 em 5 anos. Porém, a realidade neste momento é outra. Acontece que esta estratégia não está dando certo. Canos e blindados de combate, por exemplo, da Europa, entram na fila de produção de 6 para 12 meses, e o quantitativo de munições de artilharia americana continua muito abaixo do exigido, um déficit em torno de 1000% do que a Ucrânia precisa mensalmente. E vamos explicar este número. Atualmente, a Ucrânia gasta de 5.000 a 6.000 cartuchos de 155mm por dia, enquanto os Estados Unidos produzem apenas 15.000 por mês. Os ministros da Defesa da OTAN concordaram em junho deste ano em aumentar significativamente os níveis recomendados de munição crítica para a batalha mantida por cada Estado-membro, incluindo projéteis de artilharia de 155mm. Embora os alvos quantitativos sejam secretos, a Alemanha sozinha pretende aumentar seu estoque em mais de 10 vezes, de cerca de 20.000 projéteis hoje para 230.000 até 2031, de acordo com um documento do Ministério da Defesa alemão. A meta ambiciosa, a indústria de defesa da Europa produz anualmente cerca de 300.000 projéteis de 155mm, o calibre mais procurado para armas de artilharia da OTAN. Então, pasme, no melhor dos cenários possíveis, 300.000 munições europeias e 85.000 americanas anualmente, a OTAN disponibilizará 385.000 munições no mercado. Isso contabilizando sua necessidade interna e externa para a guerra no leste europeu. A guerra na Ucrânia exige 6.000 munições dia, algo em torno de 180.000 munições de artilharia por mês. E o consumo anual será na casa dos 2,1 milhões de munições de 155mm e outros calibres. Este número revela um déficit acentuado na capacidade de produção americana e europeia de 700% em comparação com a capacidade total e, no melhor dos cenários euro-americanos, de 385.000 munições anualmente, sendo que esta projeção é para os próximos anos. Ou seja, o déficit atual é ainda maior, acima de 1000%. Portanto, os americanos não conseguiram encontrar uma maneira melhor de sair da situação. E Joe Biden havia declarado informalmente a repórteres na última semana que a Ucrânia estaria sem munições. E isso é verdade, um dos motivos do Pentágono autorizar o envio de munições cluster a Kiev. Ou seja, a quantidade que está saindo é muito maior do que a quantidade que está entrando. Sabe-se que as munições de artilharia usadas pelos ucranianos são de décadas atrás e agora consumindo munições produzidas em larga escala e no limite atualmente. No entanto, tudo pode piorar neste momento. Putin deu entrevista para uma TV estatal sobre o fornecimento de munições cluster dos Estados Unidos para a Ucrânia. Está gostando de nossas análises geopolíticas e militares? Continue nos apoiando, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. E não perca nenhuma informação com altos detalhes. De acordo com Vladimir Putin, a Rússia tem um suprimento suficiente de vários tipos de munições cluster. Não as usamos até agora, não havia essa necessidade, mas se forem usadas contra nós, nós reservamos o direito de espelhar ações, disse Putin. A Rússia também segue no mesmo nível crítico do Ocidente,
Isso é justo, depende do mercado norte-coreano, arábico e persa. De fato, se a Ucrânia já possui déficit de munições, a entrega de bombas clusters para Kiev pelos Estados Unidos deve piorar a situação de guerra ucraniana para patamares que podem deixar o país sem condições de contra-atacar a Rússia nos próximos meses. O área militar já havia construído esta análise de problema na indústria bélica do Ocidente. Os pontos críticos também se baseiam principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mercado bélico foi reduzido a pó, praticamente. Indústrias grandes foram fundidas e outras faliram pela falta de apoio governamental, principalmente pelas novas pressões de ONGs contra a guerra e financiamento bélico. Para empresas como a Rheinmetall, uma das maiores fabricantes de artilharia de 155 mm e munição de blindado de 120 mm do mundo, a meta é ainda mais complicada por preocupações com o fornecimento de pólvora, propelente e explosivos, materiais cruciais para a produção de projéteis e componentes de artilharia. Embora eles não estejam enfrentando escassez na produção atual, isso pode mudar com pedidos ainda maiores, dificultando potencialmente a capacidade da empresa de atender a demanda. As munições, que são bombas que abrem no ar e liberam dezenas de pequenas submunições, são vistas pelos Estados Unidos como uma forma de obter munição extremamente necessária para Kiev para ajudar a reforçar sua ofensiva e avançar nas linhas de frente russas. Os líderes dos Estados Unidos debateram a questão espinhosa por meses do tipo de bomba, como a cluster, antes que o presidente Joe Biden tomasse a decisão final na semana passada. As bombas de fragmentação ou cluster há muito são criticadas por grupos humanitários e alguns aliados dos Estados Unidos, porque as usadas em conflitos anteriores tiveram uma alta taxa de insucesso, o que significa que muitas vezes deixam para trás pequenas submunições não detonadas, que podem prejudicar civis muito depois do fim da batalha. Os proponentes argumentam que a Rússia já está usando munições cluster na Ucrânia e que as armas que os Estados Unidos estão fornecendo foram aprimoradas para deixar para trás muito menos cartuchos não detonados. Outro ponto interessante que levanta dúvida: a Ucrânia prometeu usá-las apenas longe de áreas densamente povoadas. Como já destacado em sua entrevista no domingo sobre munições americanas do tipo cluster em apoio à sua vizinha Ucrânia, o presidente Putin também relatou enorme estoque suficiente de munições cluster das forças russas e o seu direito de tomar medidas recíprocas se a Ucrânia usar as referidas bombas, mas também não mencionou as ações que poderão ser tomadas caso Zelensky as utilize de forma intencional contra qualquer território russo. No caso, por exemplo, contra a Crimeia ocupada e declarada como pertencente a Moscou. Receba nossas informações e análise em tempo real diretamente em nosso grupo lá no Telegram, pelo link na descrição deste vídeo, e siga o canal lá no Twitter e no Instagram pelo @AreaMilitarOff.